Saudações para você, aluno de redação. Nós temos hoje como tema redação em ciência, um tema muito importante, porque ele visa trazer para a redação argumentativa e dissertativa alguns elementos da ciência que são muito importantes. Lembrando que nós trabalhamos, por início, a redação pelas leis, pela Constituinte, pela legislação. Entramos na redação por resenha, estamos aí na redação por artigos científicos. Então, escrever é sempre um reflexo da leitura. Quem lê muito, escreve melhor. Tá? Então, é preciso escrever bem, mas é preciso muito mais ler bastante. E os artigos científicos, eles são contribuições, primeiro, porque eles trazem o texto de uma forma científica, normativa, e são bons exemplos daquilo que se deve aplicar enquanto dissertação, argumentação. Tá bom? A gente vai aí colocar um slide que vai representar, que vai mostrar um pouco dessa realidade que são os artigos. Quando a gente diz redação por artigo, nós dissemos que são artigos científicos que o próprio nome diz que científico mostra que é um texto que é organizado, que é oriundo de alguma pesquisa realizada, e aí tem muitas revistas que publicam artigos com diversos temas. Então, uma forma, uma técnica para você aperfeiçoar o ato de escrever é estar pegando os temas que são possíveis para aí um Enem, por exemplo, e pesquisar nesses sites. Eu vou estar deixando o site da Cielo, que é um site muito bom. Quando você entrar no site, você vai ter lá um espaço para pesquisar temas. E quando você digitar e dar enter, vão vir vários artigos. Então, você pode escolher esses artigos que vão te ajudar bastante na sua produção textual. Muitos se perguntam assim, mas professor, como eu vou usar esses artigos no texto? Então, a técnica é de, primeiramente, entrar na plataforma, entrar no site, escolher um tema, né, que seja possível. Eu vou estar deixando um tema como sugestão e você vai poder colocar lá, e quando você digitar a questão do tema, vão vir vários artigos. Então, você vai escolher um que se parece mais com a sua ideia, com a sua opinião, e você vai ler este artigo uma, duas vezes. E vai escolher ali alguns parágrafos que você acha interessante, tá? Então, quando você for fazer a sua redação, inicie o texto com introdução, 3, 4 linhas, colocando ali sua opinião sobre o assunto. E quando for passar para o segundo parágrafo, terceiro parágrafo, que são as argumentações, você vai citar algum parágrafo do artigo que você leu, sempre lembrando de colocar ali. E aí tem um exemplo aí, você pode colocar assim, ó, segundo o autor tal, aí você coloca o pensamento dele, colocando o ano e a página do artigo, nesse modelinho que está aí no slide. Ou você pode colocar segundo o autor e aí colocar o fragmento que você achou interessante no artigo. Professor, isso é plágio? Não, isso não é plágio. Quando você cita a fonte, quando você cita a página, quando você cita o ano. Uma vez que você colocou o fragmento, você dá um ponto de continuação e comenta aquele fragmento na sua redação. Com isso, sua redação vai ganhar corpo, sua redação vai ganhar forma, sua redação vai ganhar volume. Por quê? Porque quando você trabalhar em um parágrafo, por exemplo, 3, 4 linhas,
unindo com a sua opinião sobre aquela parte que você tirou, vai ficar uma redação com volume, com músculos, uma redação bem caracterizada. Então, experimente fazer dessa forma, tá bom? E sempre lembre que a leitura ela faz com que a sua escrita ganhe forma, faz com que a sua escrita ganhe força. E quando você pega aquilo que você leu e coloca nos seus argumentos, a sua redação deixa de ser uma redação do senso comum e passa a ser uma redação que agora não é uma mera opinião pela opinião, mas é uma opinião fundamentada, é uma opinião que tem argumentos sólidos, argumentos baseados na ciência. E os artigos, eles são produzidos, eles são resultados também de pesquisas. Então, quando você usa esses argumentos no seu argumento, você vai estar fundamentando também com algo que foi pesquisado, algo que foi é uma maravilha, tá bom? Então fica o desafio para você de constituir a sua redação, de construir sua redação, trazendo esses pequenas partes do artigo na sua argumentação. Um abraço aí do professor e segue aí os exercícios e o site, tá? A plataforma que você vai usar para fazer sua pesquisa e após isso o seu texto. Felicidades, um abraço aí do professor. Que Deus te abençoe grande.